Então, dando prosseguimento ao ciclo de palestras do Proft 2022, convido aqui André Ribeiro com a palestra Clientes Internacionais de Tradução, as Galinhas dos Ovos de Ouro. André Ribeiro é tradutor, revisor, redator e empreendedor. Contabiliza 13 anos de carreira como tradutor profissional em centros de aprendizagem de TI e agências de tradução. É microempresário desde 2016, com sólido portfólio de clientes nas Américas, na Europa e na Ásia. Bom dia a todos. Gostaria da confirmação se me ouvem. Perfeito, Sim, André. ouvimos perfeitamente. Muito obrigado pela confirmação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, gostaria de dar um muitíssimo obrigado à Ana Júlia e a todos os organizadores do Profit pela oportunidade me dada para estar aqui hoje, passar um pouco dos meus conhecimentos, e eu estarei aberto para perguntas no final da apresentação, e caso não dê tempo para responder todas as perguntas, estarei também disponível no meu e-mail e também nos meus outros canais, que eu vou passar também ao final da minha apresentação. Como sabe, o título dessa palestra é Clientes Internacionais, as Galinhas dos Ovos de Ouro. Então, nós vamos começar essa apresentação. Eu vou começar essa apresentação, na verdade, contando uma história de um tradutor que estava extremamente confuso na época que ele trabalhava apenas com clientes brasileiros. Ele trabalhava longas horas, esse tradutor trabalhava longas horas para ter uma renda decente, pois as tarifas pagas pelas agências brasileiras na época eram pouco rentáveis para ele. Por isso, ele tinha dupla jornada, ele trabalhava como professor de inglês, também dava aulas particulares de inglês, e, às vezes, também fazia trabalhos extras em outras áreas. Muitas vezes, esse tradutor estava numa situação desesperadora de trabalhar 16 horas, que era algo extremamente estafante, extenuante. E os finais de semana daquele tradutor ficavam totalmente comprometidos com trabalhos, e as suas relações pessoais, as relações pessoais desse tradutor, também estavam se tornando extremamente desgastadas. Ele chegou a um ponto de estar totalmente estressado, e a saúde estava definitivamente sendo afetada, muito afetada, de forma drástica, inclusive. Esse tradutor se via em uma situação assim de perdido, como se estivesse dentro de um labirinto. Ele não sabia o rumo exato que tomar naquela situação, porque a situação estava complexa, e ele estava sem saber que rumo tomar. Porém, embora estressado, ele ainda tinha um grande amor e uma grande satisfação de ser tradutor. Era realmente aquilo que ele queria e que amava fazer. Ele, então, decidiu se inscrever para um congresso, e, como todos sabem, a participação em congressos é extremamente importante, assim como a Val mencionou anteriormente, é extremamente importante participar de eventos profissionais. E como esse tradutor dessa história, estava realmente muito perdido no que fazer, ele resolveu se inscrever em um congresso na cidade de São Paulo, para que ele buscasse soluções, buscasse se envolver com pessoas que já estivessem aonde ele queria, profissionais que já estivessem onde ele gostaria de realmente estar. Então, ao chegar nesse congresso, ele percebeu que tinha uma série de oportunidades, porque havia muitas salas disponíveis com palestras diversas, de diferentes temas, tradução com tecnologia, tradução e marketing, tradução e marketing pessoal, tradução e contabilidade, por exemplo. Então, havia uma gama de possibilidades naquelas diversas salas
do evento do Congresso de Tradutores Profissionais na cidade de São Paulo, em que o nosso personagem, o nosso tradutor, estava. Essas palestras elas aconteciam de forma simultânea, em horários idênticos, o que o obrigou a fazer as escolhas pelas palestras que mais o interessavam. E, ao passar por uma das portas, esse tradutor percebeu que ali estaria acontecendo uma mesa redonda, um debate, no qual os participantes da mesa estariam debatendo a globalização e a possibilidade de trabalhar com clientes do mundo inteiro, do mundo todo. E conforme eu falei anteriormente, esse tradutor dessa história ele estava totalmente focado e trabalhando de forma regional apenas com clientes brasileiros. E naquela palestra, naquela mesa redonda que ele participou, ele começou a perceber que existia uma série de possibilidades e uma Oi, André. série... Desculpa, Oi. eu acho que talvez se você fechar sua câmera, o seu som fique melhor, porque pelo menos para mim tá dando uma cortadinha. Fechando só a sua câmera, que aí fica só aparecendo o Cortando que o você... som. É. Ah, para eles tá, para a Lê falou que tá ok. Pode ser a minha internet também, não sei. Não, a minha também, Ana. Para mim Tá também cortou um cortando? pouquinho, é. Então é só você fechar a sua câmera, André. Você continua compartilhando. Isso, eu acho que vai melhorar o som. Obrigada. Ana Júlia, você quer que eu volte de algum ponto? Não, pode voltar, prosseguir daí, tá ótimo. O som agora ficou límpido, a sua voz ficou bem mais límpida. Ótimo, obrigado pela confirmação. Então, retomando, aquele tradutor, ele chegou ao Congresso, percebeu que havia muitas possibilidades, mas possibilidades simultâneas de aprendizado, porque as palestras aconteciam diversas, mais de 5 palestras, por exemplo, aconteciam no mesmo horário, 4, 5 palestras no mesmo horário. Então, havia necessidade, então, portanto, de fazer uma seleção do que assistiria. Passando por uma das portas, ele escolheu aquela que mais interessou, que foi da mesa redonda, na qual aproximadamente 6 palestrantes falavam, 6 debatedores, no caso, né, porque era uma mesa redonda, falavam sobre tarifas internacionais. Aqueles tradutores, aqueles profissionais que estavam naquela mesa redonda, eles falavam que não havia fronteiras geográficas para os tradutores e que todos poderiam ser melhor remunerados por clientes de todas as partes do mundo. E essas remunerações seriam em dólares, em euros, em libras. Aqueles debatedores também diziam que os prazos eram diferenciados, que a relação com a maioria dos clientes era boa e que os ganhos eram incomparáveis com os clientes incomparáveis em relação aos clientes brasileiros. Era tudo que aquele tradutor que estava totalmente estressado lá atrás precisava ouvir. E o que aconteceu? Com base na informação dada de que havia uma maior rentabilidade desses clientes internacionais, o tradutor da nossa história, esse profissional da nossa história, começou a se perguntar: por que não eu? Se aquelas pessoas que estão ali debatendo, que estão conversando sobre clientes, estão dizendo que é possível trabalhar e ter uma rentabilidade maior, se eles estão dizendo que isso é possível, e se eles conseguiram, por que eu não posso também conseguir? E se eles conseguiram, certamente eu vou conseguir fazer isso também. E foi aí que ele voltou, acabou aquele congresso, ele voltou para sua casa e estabeleceu metas audaciosas no médio prazo. Aquele tradutor decidiu que, no médio prazo, em 2, máximo 3 anos, ele captaria novos clientes, ou seja, ele aumentaria exponencialmente seu número de clientes internacionais. Ele também, no médio prazo, aumentaria o seu faturamento, aumentaria significativamente seu faturamento, e também ele decidiu que trabalharia menos com rentabilidade acima da média, ou seja, o objetivo dele no médio prazo foi de captar mais clientes internacionais, aumentar a rentabilidade com menos esforço.
E foi assim que ele decidiu buscar novos clientes, para ter mais qualidade de vida, ou seja, poder dedicar mais tempo a atividades físicas, a aprender algo novo, ou seja, com menos esforço e maior rentabilidade, ele teria muito mais tempo para cuidar de si próprio, também para buscar novos conhecimentos, buscar otros conocimientos en diversas em áreas relacionadas à tradução. Ele decidiu que estudaria marketing, negócios, finanças, produtividade, e também, ao atingir essas metas no médio prazo de estar trabalhando com clientes que pagassem tarifas maiores, ele também poderia dedicar mais tempo à leitura, a ter uma boa companhia em sua vida pessoal e, principalmente, ter mais tempo com sua família. Justamente porque, se vocês lembrarem, lá no começo da história, ele estava totalmente perdido com a situação de que as suas relações pessoais estavam muito desgastadas, inclusive no lado pessoal. A meta seria, então, conseguir esses clientes internacionais e chegar a esse objetivo de ter uma melhor qualidade de vida também. Foi então que ele decidiu se afastar daquelas pessoas tóxicas, né, que diziam assim, ele decidiu que se afastaria daqueles profissionais, daqueles tradutores com pensamentos tóxicos que diziam assim, tradutor não tem fim de semana, e é assim mesmo. Tradutor nunca tem férias. Tradutor tem que trabalhar longas horas por dia se quiser pagar as contas. A profissão está afadada ao desaparecimento por causa das novas tecnologias. Então, o primeiro passo que aquele tradutor deu foi se afastar de pessoas que contaminavam o pensamento dele com essas afirmações, com essas opiniões, inclusive, que não o levavam a um resultado positivo. Aquele tradutor não acreditava nessas pessoas e optou por trabalhar realmente duro. O que ele fez? Ele começou a buscar contatos com pessoas que realmente importavam, fazer uma rede de relacionamentos sólida, um networking sólido. E também ele começou a fazer cadastramento em sites e plataformas de trabalho, principalmente o Prose a princípio. Acredito que a maioria aqui conheça o Prose. Caso alguém não conheça, pode perguntar no final da palestra também. Eu já coloco o link aqui, André, pode deixar. Ótimo. Ou seja, primeiro passo foi ir ao congresso, conseguir extrair algo positivo daquele congresso, depois se afastou de quem estava contaminando os seus pensamentos com ideias que não estavam ajudando a prosperar como profissional, dizendo que é assim mesmo, tem que trabalhar todo final de semana, tem que trabalhar 10 horas, 15 horas, 16 horas por dia, e focou mais nos contatos significativos e construiu um networking importante, um networking valioso. Ele também fez muitas leituras sobre marketing, sobre criatividade, sobre negócios e vendas. E tomou a decisão também de, ao contrário da maioria que optava por buscar clientes no Prose, esse nosso tradutor buscou se especializar em LinkedIn. E ao se especializar em LinkedIn, ele voltou seus maiores esforços para buscar realmente clientes com os quais ele tinha conexões. Ele começou a fazer conexões com essas empresas. E essas conexões eram aquele tipo de conexão fria. Ele ia lá, conectava com os clientes, sem nenhuma solicitação prévia, ele fazia essa conexão, e conforme esses clientes aceitavam essas conexões, ele imediatamente se apresentava e se colocava à disposição das empresas. Ele tinha como ideia que ele deveria trabalhar arduamente ali no começo, fazendo esses contatos, para que conseguisse, no médio prazo, aumentar a sua carteira de clientes.
E ele, inclusive, tinha lido em um desses livros, conforme vocês podem se lembrar, ele fazia muitas leituras sobre criatividade, marketing, e em um desses livros ele teve acesso a fala de um importante professor da Universidade da Pensilvânia, o Kenneth Goldsmith, que diz assim, se você trabalhar um pouquinho todo dia na mesma coisa, terminará com algo enorme. Então, este tradutor fez o quê? Ele trabalhou um pouquinho todo santo dia na mesma coisa em prol do seu objetivo, que era conseguir clientes internacionais. Então, 30 minutos por dia, 5 dias por semana, ele fazia contatos com empresas e gerentes de projetos via LinkedIn. Isso, obviamente, exige muita consistência, persistência e resiliência. E aquele tradutor tinha esses hábitos. Por isso, o resultado chegou, enfim. E chegou depois de 2 anos, né, daquele congresso. Aquele congresso que, lá de trás, depois de 2 anos, o tradutor começou a ter os resultados positivos. Começou a ter clientes em todo o planeta. Hoje, ele tem clientes espalhados por todo o mundo. Tem mais de 75 clientes internacionais ativos, e esses clientes estão em países como Argentina, Estados Unidos, França, Espanha, Irlanda, Alemanha, Finlândia, Portugal, Inglaterra, Romênia, Singapura, China, dentre outros. Esse tradutor, aquele tradutor que fez todo aquele trabalho, traçou aquela estratégia de médio prazo, 2, 3 anos, e que atingiu a meta depois de 2 anos, tem 75 clientes hoje, e desses 75, cerca de 15 clientes aparecem todo mês. Isso garante um bom retorno financeiro sem que haja necessidade de trabalhar horas a fio. E o que aconteceu? Os resultados foram surpreendentes, porque o faturamento dele subiu de cerca de 350% a 600% em relação a quando ele tinha apenas clientes brasileiros. Importante repetir isso. Faturamento de 350% a 600% maior do que quando ele só tinha clientes brasileiros. Por isso, aquele tradutor carinhosamente batizou esses clientes de clientes qualificados ou suas galinhas dos ovos de ouro. Pois bem, esse tradutor é real, ele existe e tem nome. Sou eu mesmo. Essa é a minha história como tradutor, na captação de clientes internacionais. Como vocês podem ver, foi um trabalho uma estratégia de médio prazo, por isso exige persistência, consistência e resiliência, porque muitas vezes nãos virão e obstáculos, quedas acontecerão. E hoje eu estou aqui porque eu acredito que muitos de vocês talvez tenham as mesmas angústias, preocupações, talvez os mesmos medos e receios que eu tive, as mesmas dores, os mesmos momentos de estresse. Talvez muitos não saibam como construir uma carteira internacional de clientes, ou uma carteira de clientes internacionais. E se vocês se interessaram por estar nessa palestra, é porque também querem resultados fantásticos. Se já têm resultados fantásticos, se muitos de vocês já têm resultados fantásticos, eles podem ser ainda mais fantásticos, porque sempre há espaço para o crescimento. E com base em tudo isso que eu falei, e por isso tudo, eu vou dar de presente para vocês a minha receita daquilo que fiz pessoal e profissionalmente para atingir esse objetivo a partir de agora. Então, eu vou falar para vocês como que eu me comportava no meu lado pessoal e no meu lado profissional, para, na convergência dessas duas esferas da vida, profissional e pessoal, eu conseguisse chegar aos resultados que eu tenho hoje e que, obviamente, por eu ter chegado aos resultados que eu tenho hoje, eu não estou mais satisfeito. Agora eu quero resultados ainda melhores. Então, comecemos aqui com essa ideia de olhar longe, mirar longe, sonhar alto, ter metas claras, ter clareza do que se quer e enxergar além.
pensar diferente do que a maioria pensa. Então, ter metas e fazer com que essas metas sejam um pensamento dominante. Lá atrás, quando eu comecei a captar esses clientes e que eu ouço até hoje muitas pessoas dizendo que é difícil, realmente é simples, mas não é fácil. Porque simples e fácil, muitas vezes as pessoas acham que são sinônimos, mas não é bem assim. Por exemplo, se eu sou fumante e quero parar de fumar, é simples, é só eu não colocar um cigarro na boca, mas não é fácil, porque eu estou viciado pela nicotina. Então, é simples, é só não comprar cigarro, é só não colocar o cigarro na boca, mas não é fácil. Então, fazer com que esse pensamento, com que essa ideia seja dominante, faz com que vocês tenham realmente aquela vontade que eu tive de dedicar 30 minutos. Eu dedicava 30 minutos por dia, que é bastante para ficar fazendo contatos 30 minutos por dia no LinkedIn. 30 minutos por dia, coloquem isso por semana, coloquem isso por mês, coloquem isso por ano. E isso é fundamental. Fazer com que esse pensamento domine o seu dia a dia, para que tenha disposição para fazer isso, para realmente fazer esses contatos. E, como eu já disse lá atrás também, não perder tempo com a opinião de quem não tem os resultados que você quer ter. Nós devemos sempre andar com quem está com os mesmos objetivos ou que já está no lugar onde nós queremos estar. Um dos meus primeiros passos, como eu falei anteriormente, foi olhar para frente, olhar ao longe e me afastar de profissionais com pensamentos tóxicos que só ficam em redes sociais falando que a profissão está fadada a desaparecer ou que é normal ter que trabalhar 16 horas por dia para ser tradutor. Não é verdade, e eu sou a prova disso. Consigo provar realmente que isso não é verdade. Então, olhar além é fundamental. Conforme eu disse anteriormente, investir no LinkedIn também é fundamental. Pros em LinkedIn são as principais plataformas. Mas, como a maioria dos tradutores com quem eu conversava, a grande maioria ia para o Pros, dedicava mais tempo para o Pros, eu pensei da seguinte forma: se a maioria está indo para lá, eu vou ir para o outro lado, porque os dois lados são certos, estão corretos, obviamente, mas se a grande massa está indo para um lado, eu vou para o outro lado. E isso foi, a meu ver, foi fundamental para que eu conseguisse construir a minha carteira com os clientes que eu chamo de qualificados, ou clientes galinhas dos ovos de ouro. Lembrem-se que eu disse também que a persistência... Professor, com licença, só para avisar que faltam 4 minutos. Perfeito. Importante agir primeiro para ter oportunidades também. Conforme eu disse, o meu investimento inicial foi de 30 minutos. Então, hoje, quando eu consigo, por eu ter conseguido construir essa carteira de clientes que me pagam em dólares, euros e libras, lembram que eu falei que eu trabalhava 16 horas? Hoje eu trabalho de 2 a 5 horas por dia, apenas de segunda a sexta. Às vezes por causa de um imprevisto, no sábado, mas poucas horas também, nunca aos domingos e dificilmente de feriados. Quando me diziam lá atrás que um tradutor não podia ter férias, eu acreditava, mas a partir do momento que eu me afastei das pessoas que diziam que o tradutor não podia ter férias, eu comecei a ver que não, eu podia ter mini férias, pegar pequenos períodos e transformá-los em pequenas férias. Então, isso fez com que aumentasse significativamente a minha qualidade de vida. Se vocês tiverem que sair hoje daqui com uma lição, com um pensamento, eu gostaria que vocês lembrassem que os clientes estão por todos os lados do planeta. Eles estão de olho do que estamos fazendo no Pros e, no meu caso, principalmente no LinkedIn. Eles estão sempre buscando e recrutando novos profissionais. Esses clientes também estão sempre em busca de profissionais proativos e comprometidos. E se vocês tiverem que sair dessa apresentação hoje com essa lembrança, já seria, meu objetivo já estaria atingido.
eu gostaria que vocês se lembrassem das palavras, principalmente de um empresário, de um empreendedor que eu tive como referência e tenho como referência, que foi o Henry Ford, que dizia o seguinte: se você acha que é incapaz ou acha que é capaz, você está certo. Em ambos os casos, você está certo. Eu optei lá atrás em acreditar que eu era capaz de conseguir. E por isso, acreditem que vocês também são capazes e conseguirão ter a sua carteira qualificada, os seus clientes galinhas dos ovos de ouro. Aqui está o meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira interagir comigo, o meu e-mail, ali na primeira linha, o meu Instagram, na segunda, o meu WhatsApp Business, apenas para negócios, na terceira linha, e o meu LinkedIn também. E agradeço muito pela oportunidade dada pela Ana Júlia e também por todos os organizadores, e estou à disposição. Obrigada, professor. A gente tem 2 perguntas aqui para você. A Renata está perguntando: André, sobre as formas de pagamento de clientes internacionais, tem alguma opção que é furada ou normalmente é tranquilo? Ótima pergunta. Em determinado momento, eu recebia direto em bancos aqui do Brasil, os chamados bancos de varejo, Bradesco, etc., né? Esses bancões. E, nesse caso, era bem custoso, porque existe um negócio chamado mesa de câmbio, e eles cobram horrores para fazer a conversão. Com o advento, aí, com o surgimento das fintechs, eu comecei a ter contas do Wise e também do PayPal, e trazer do Wise e do PayPal para as minhas contas de fintechs. A minha contabilidade sugeriu que eu trouxesse do meu PayPal Business para a minha conta CNPJ, que isso estaria em conformidade com a tributação, já que, trazendo do Wise, eu não estava conseguindo trazer para a conta jurídica, estava trazendo apenas para a conta pessoa física, e aí pagando muitos impostos também. Então, no meu caso, eu sugiro que abra contas no Wise, contas porque existem contas, por exemplo, no meu caso eu tenho na Bélgica, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Dependendo da moeda que vão me pagar, eu passo uma dessas contas. Mas eu também tenho o meu PayPal Business, que é onde eu recebo a maioria dos meus pagamentos, mesmo sabendo que a tarifação do PayPal é mais alta, mas fica alinhado entre PayPal Business para conta jurídica, porque trazer do Wise para conta jurídica começaria a me dar problema. Certo, muito obrigada. A segunda pergunta é da Daniela: como você lida com feriados que no exterior não são feriados? Feriados, por exemplo, ontem foi Corpus Christi, por exemplo, correto? Eu trabalhei normal, mas trabalhei alinhando essa apresentação e respondendo e-mails. Nem sempre é possível ter o feriado e não trabalhar no feriado. Mas isso para mim não é um problema, porque se eu tiver que trabalhar no feriado, trabalho normalmente, porque eu posso optar por quarta-feira que vem, de repente, dedicar o meu dia para estudo, por exemplo, ou para ir a um museu, ou ler um livro diferente. Então, assim, eu evito domingos, mas se tiver que trabalhar um feriado, normal. Muitas vezes o feriado é lá, no cliente também. Esses clientes, muitos deles divulgam que, olha, tal dia é feriado aqui na China, tal dia é feriado aqui na Argentina, nos seus e-mails. Então, eu vou casando essas informações e geralmente tudo dá certo. Imprevistos acontecem, isso faz com que você tenha que, muitas vezes, abortar a missão aí de querer não trabalhar naquele dia e trabalhar normalmente naquele feriado. Perfeito, André. Agradecemos, então, a sua palestra. Pode seguir, por favor. 10 segundos. Deixa eu só dizer que a importância de ter conseguido esses clientes fez com que eu tivesse essa flexibilidade, porque a partir do momento que você tem menos horas diárias, você pode se dedicar,
Você pode programar a sua agenda de uma forma mais eficaz também. Você sabe que tem feriado na semana que vem, então você pode... Não, nesse dia eu não vou trabalhar. É isso. Perfeito, André. Nosso muito obrigado da organização do Profit 2022 pela sua excelente palestra. Tenho certeza que inspirou muita gente a buscar novos horizontes agora aqui, né? Não só olhar para os clientes nacionais, mas também para os clientes internacionais. Então, nosso muito obrigado ao André Ribeiro, que tem um primeiro nome muito lindo, que é meu xará, André. Tá? Então, André, muito obrigado pela excelente palestra. E agradecemos também as nossas colegas da cabine de interpretação, Laura Rios e Fernanda Rosa da Silva. Pessoal, agora então teremos o nosso recesso para o almoço. Gostaria de lembrar vocês, antes da gente sair para o recesso do almoço, que hoje à tarde a gente vai ter muitos sorteios, já que essa é uma característica aqui do Profit, né? Então, para concorrer aos sorteios dos cursos, vocês precisam se inscrever pelos links que se encontram no chat, tá? Então, todo mundo, por favor, dá uma olhadinha no chat, está aparecendo aí agora para vocês os links, para vocês se inscreverem, para poderem participarem dos sorteios dos cursos que vão acontecer, tá bom? Então, neste momento, entraremos em recesso para o almoço. Bom almoço e, por favor, estejam de volta às 13h30 para dar prosseguimento no ciclo de palestras do Profit 2022. Simpósio Profissão Tradutor. Profit 2022. Profit.com.br. Tarsila do Amaral. Burung y Mahoney. San Francisco, en los Estados Unidos, abrió sus puertas a Tinder. Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma mulher usa botas de salto alto, um homem usa sapato social marrom. Emmett Viana ao violão. Ao lado do pé direito descalço. Oi, eu sou o Mídia. Casa de esquina de 2 andares, com fachada de tijolinhos aparentes. Tradução. Tradução. Fechando a cabine de interpretação, né?